revisar aqui as datas, né, que foram alteradas. Mais alguém? As datas aqui foram alteradas, então, primeiro trabalho vai até sábado agora, pode entregar, então tem mais 3 dias aí para o primeiro trabalho ainda, lá da primeira semana. Alguns ainda que não entregaram. Tô dando uma chance aí, porque, novamente, muita falta, blá, 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 né, que vocês já estão... Tem que ficar mais atento aí. Esse aqui, 14 já entregaram, de 27, né, tem um pessoal ainda que não entregou, metade aí. Então, tá, é sábado também, tem 3 dias. E aí o terceiro, né, foi acumulando, eu fui falando para vocês. Também para sábado, 3 dias. 3 dias, 3 trabalhos. Tá? O 4 para a semana que vem, sábado que vem, dia 12. Então, esses 3 aqui eu não mexo mais. Tá? É para sábado agora. Não adianta ficar mandando mensagem sábado, me ligando, aquele monte de desespero que foi semana passada. Fui lá e alterei, tá? Porque é realmente complicado. A gente começou a aula já tem mais de um mês. Tá? Já deu tempo aí. E tem uns casos em específico que eu sei, pessoal, também, né? Tem 2 ou 3 casos aí que eu sei o ocorrido, então, tranquilo, mantenha a regra também. Estou falando para a turma em geral. Tá? Hoje, semana 5, então, a gente vai falar de sistema de endoscopia e equipamento de hemodiálise. Coloquei alguns videozinhos aqui, a gente vai assistir daqui a pouco, são pequenos. Esse aqui tem a ver com matriz de risco, né, bem pequeno também. Na parte de engenharia clínica, é uma parte bem importante de se avaliar. E a gente vai ter duas aulinhas aqui hoje. Uma aulinha que o pessoal da turma anterior foi fazendo as partes, eu fiz a compilação aqui, e a aula de equipamento de hemodiálise, que vai ser a primeira aqui, que a gente vai estudar. Então, indo então para a primeira aula, equipamento de hemodiálise. Estão conseguindo ver aí? Tá tranquilo, né? Equipamento de hemodiálise, para que ele serve? Quando a pessoa tem alguma perda renal, né? Ele utiliza desse equipamento para fazer a diálise. O que é a diálise? É o procedimento que vai remover os excessos de líquido que tem no corpo, porque a parte urinária da pessoa não está funcionando bem, os rins, né? Então, quando tem essa insuficiência renal aí, até fazer um transplante, ou o caso que você consegue simplesmente levar o tratamento, né? Então, vai fazer o tratamento constante com esse paciente, periodicamente, aí de 3 vezes na semana, por exemplo, 2 vezes na semana, a depender do caso, para fazer a retirada desse excesso de líquido, né? Das substâncias acumuladas, que seria o papel do rim. Então, esse é o papel desse equipamento, da hemodiálise, e ela não restabelece funcionamento de rim, nem restaura nenhuma função de nenhum órgão, não. É simplesmente para fazer ali o acompanhamento, né, periódico do paciente, para fazer essa função, substituição da função renal, né, do rim, por aquele tempo ali. Tem gente que faz 30, 40, 50 anos de tratamento ali, de acompanhamento da hemodiálise. Então, ele faz a mesma função do rim, periodicamente, mas ele não substitui, nem é uma forma de restabelecer o funcionamento do rim, não. Então, para restabelecer esse funcionamento, seria o tratamento adequado, né, ou medicação e tudo mais, ou o transplante, né, em casos mais agudos. Existem 2 tipos principais de hemodiálise, onde um vai filtrar o sangue via extracorpórea, né? Vai ter a máquina externa ao corpo humano, onde vai ter essa troca de
de substâncias, do sangue ali com as substâncias e o sangue filtrado, né? É basicamente o rim. O que é o rim? É um filtro. Então, ele vai filtrar o nosso sangue e vai devolver para o corpo filtrado. A sessão vai durar aí de 3 e 4 horas. Em geral, são 3 sessões por semana. Esse é o tradicional. E tem um que também tem uma inserção de uma substância química, é injetado uma substância química através do abdômen, que vai ajudar nessa troca. Quando, no casos mais graves, precisa da injeção dessa substância também, para ter a parte de troca de substâncias, né? Esse vai criar uma membrana semipermeável. Hemodiálise, então, tratamento de insuficiência renal, através de filtragem do sangue do paciente por via extracorpórea. Então, o paciente não tem a função completa do rim, vai ter a máquina para fazer essa troca de substâncias, né, essa filtragem para ele, certo? Então, vai ter esse acompanhamento. Aqui existem clínicas de tratamento, né, para esse tipo de doença, especializadas. O paciente é conectado na máquina, então tem a troca de substância através dos solutos de água e tudo mais. Essa água aqui tem que ter bastante cuidado, tem que ser uma água bem pura mesmo, bem limpa, porque vai entrar em contato com o paciente, né? Então, nessa troca de substâncias aí. Então, esse cuidado aqui com a água, ele é extremo na hemodiálise. Então, o equipamento ele vai ter 3 partes principais. O dialisador, o sistema de fornecimento diálico e o circuito o circuito de sangue extracorpóreo. Então, são 3 partes principais. Aqui está o diagrama de bloco dele, resumido, de um equipamento específico aqui. A gente consegue ver aqui onde vai ter o dialisador, onde vai ter a filtragem de fato. Aqui a inserção do remédio, quando necessário, né? A bomba, a gente vai bombear aqui a entrada e saída do sangue já filtrado, né? O paciente vai estar aqui, vai ter o sangue dele não com as substâncias aqui, né? Vai passar por todo o sistema e vai voltar aqui filtrado para o paciente. Então, o detector de bolhas, né? Tem vários sensores aqui. Então, a água aqui, peraí. Ele tem vários sensores, porque devido a essa questão das substâncias, né? Tem que ver se está de acordo para voltar para o paciente. E detector de bolha, esse tipo de coisa, porque se cair bolha na circulação sanguínea do paciente, né, pode ser inclusive fatal. Pode dar derrame e etc., lesões. Então, a entrada, a água, ela tem que ser, lembrando, muito, muito pura. Essa água aqui, ela tem bastante, extremo cuidado aqui. O circuito diálico, por si, ele tem essas 3 partes aqui. A entrada da água, aquecedor, e a entrada do dialisado concentrado. O circuito do sangue lá, extracorpóreo, aquele pilar, ele vai ter a parte do acesso ao paciente. O paciente também ele tem que ter um fluxo sanguíneo necessário aqui para fazer a diálise de modo correto. E aqui está falando da questão do catabolhas, né? Então vai ter a questão dos sensores e o catabolhas aqui, a câmera de catabolhas, para o sangue voltar tanto com uma boa qualidade e também, né, sem bolhas e tal, porque pode ser fatal para o paciente.
Então, aqui, ó, parte essencial do tratamento de terapia diária, que é o preparo do dialisato, onde a qualidade da água para esse preparo é crítica. Então, foi o que eu falei lá. O tratamento da água, ele tem que ser muito, muito pura mesmo. Toma bastante cuidado com essa parte. E mesmo no laboratório de análise clínicas, tem que ter usa-se uma água tão com tanta qualidade, né? Aí elas são equipamentos bem complexos, assim, bem sofisticados, tem bastante parte eletrônica, né? Tanto analógico quanto digital, tem válvula, tem motor, parte mecânica. Bastante sensores, não tem muita coisa nessa máquina, é uma máquina bem complexa, assim, em geral, comparada com algumas que a gente viu. Ela é bem complexa aí. Claro que não vai ser tão quanto, por exemplo, o funcionamento de uma ressonância magnética, de uma tomografia computadorizada. A gente vai ver ainda a ressonância magnética. Semana que vem a gente vai ver o ultrassom, o arco cirúrgico. São de imagens médicas, né? São equipamentos realmente de grandíssimo porte. Aqui a questão do equipamento em si, a parte complexa dele é complexa, mas os cuidados que tem que ser ainda maiores, né? A questão da limpeza, da água lá, porque vai ter introdução de sangue, né, no paciente de volta. Então, essa parte de manutenção é bem importante nesse equipamento assim, aqui. Tão mais importante do que um equipamento daquele de imageamento. A questão do imageamento é mais uma questão de custo, né? Custo, porque se der algum problema, quebrar alguma coisa, o custo é muito alto para se reaver aquele equipamento. Mas aqui é a vida, né? A vida em si. Então, a questão do contato com o paciente e tudo mais é muito maior aqui, nesse caso. Então, deve-se olhar bem, né, o manual e tudo mais, mas alguns equipamentos não tem jeito mesmo, tem que ser com o fabricante. É impossível sugerir alguma inspeção, alguma coisa, geralmente com o fabricante mesmo. Tá? Em geral, são equipamentos realmente mais complicados. Mas você vai ter que identificar o erro e as periodicidades, né, dos testes e seguir as normas. Aí é responsabilidade do engenheiro clínico no hospital, né, no hospital local, essa parte. Então, o equipamento ele tem alto risco de contaminação, então quando o técnico vai operar ele, vai fazer alguma limpeza, alguma coisa também, tanto da parte de limpeza quanto da parte de técnica, né? A gente deve tomar bastante cuidado com a nossa própria proteção para contaminação, né? Porque tem material genético ali e tudo mais. Então, luva, vental, óculos de segurança, bastante cuidado com essa parte de contaminação. Porque pode pegar aí um HIV, uma hepatite, alguma coisa que tenha contato com sangue, algumas doenças, né, ligadas ao contato com sangue. Então, material genético, né, tem que tomar bastante cuidado. Aqui está altamente contaminado já, né, tem que esvaziar e esterilizar tudo aqui agora. Bastante complicado. Então, manutenção qualitativa. Geralmente ali, as caixas, os estojos, o carrinho, né? Tem que dar uma olhada nos cabos, a parte de energia e tudo mais. Então, mais o básico mesmo, principalmente o filtro também. Mais o básico mesmo. Porque de resto, se der algum problema, é indicado mesmo procurar o fabricante para ter uma instrução melhor. Mais algumas aí, chaves, aquecedor da água, motores, essa parte que a gente consegue ver, né? Esse aqui a gente tem expertise suficiente porque é muito comum dos outros aparelhos também. Agora tem, aí tô falando, vocês estão entrando 7h30. 10 alunos aqui quando eu comecei. Comecei 7h15. Mais algumas inspeções que nós conseguimos ainda ter o controle, né, os indicadores, os alertas, a questão do monitor quando presente.
Então, algumas coisas que a gente consegue também fazer a manutenção aí tranquilamente. Não é nas placas, em si, nos sensores, né? Então, dá para fazer. E alguns testes quantitativos também, né? De acordo com as normas. Então, a gente consegue medir também esses parâmetros para verificar se o funcionamento está ok, né? Está dentro do combinado da norma. Aqui as normas que regem esse equipamento. Eu enumerei aqui as NBRs e os EC. Tudo de acordo com a Anvisa também. A aula de hemodiálise era mais isso mesmo. Tá? Pelo motivo da complexidade do aparelho, não tem temos que entrar tanto dentro da máquina em si. Então, são cuidados, em geral, que temos que ter com as máquinas dos hospitais, a parte de inventário e tudo mais. Então, isso que está mais para o nosso controle. A partir disso, eu vou mostrar os 2 vídeos que eu separei com relação à hemodiálise. Vou abrir aqui. Vocês assistem. O que ela serve? Porque vai fazer. Hoje teve nem música de fundo. Nossa. Esqueci. Tá. Hemodiálise, para que serve? Então, para fazer a máquina de hemodiálise? hemodiálise, ela serve para filtrar o sangue e também retirar o excesso de líquido do paciente. Como assim, Tatá? Bom, como alguns de vocês já sabem, algumas pessoas, quando começam a fazer hemodiálise, param de fazer xixi, elas param de urinar. Não foi o meu caso. Eu fiz hemodiálise durante 1 ano e eu continuei fazendo xixi normal. E era muito xixi mesmo. Eu me considero uma pessoa de sorte, porque enquanto eu via todos os meus colegas regulando água, não podendo tomar suco, não podendo tomar o café, não podendo tomar nada, tinha que regular tudo para não chegar pesado, eu nunca precisei tirar peso na máquina. O máximo que eu tirei foi 1 litro. E eu me lembro ainda que eu passei mal nesse dia, porque não precisava ter tirado. Eu já estava no meu peso seco e colocaram 1 litro para retirar e não era necessário, porque eu não ficava inchada. Eu realmente tomava muita água e fazia muito xixi. Não era filtrado. Ele entrava transparente como água e saía transparente como se fosse água cristalina. Eu continuava fazendo xixi. E esse não é o caso de muita gente. Muitas vezes, após 1 ano, começa a parar a função da urina, não começa mais a urinar, para de urinar, o xixi diminui e as pessoas começam a ter que regular todos os líquidos. Então, a máquina também tem essa função. Além de filtrar o sangue, juntamente ali, ela tem essa função de tirar o excesso de líquido, o peso, como a gente conhece, tirar o peso da pessoa. E como que faz para saber quanto líquido que tem que tirar de cada pessoa? Bom, quem vai te dizer isso vai ser o técnico de enfermagem, aquela enfermeira, aquele enfermeiro que fica com você durante a hemodiálise. Que, no caso, é a pessoa responsável pela sua ficha na clínica. É aquela pessoa que está com todos os seus dados ali em mãos na hora que vai ligar você na máquina. Vocês sabem que toda vez antes da hemodiálise a gente é pesado. A gente sobe na balança e eles marcam lá o seu peso. E na sua ficha já está escrito qual é o seu peso seco, que é o seu peso real. Então, se você pesa 50 quilos e nesse dia da hemodiálise você está pesando 52, esses 2 quilos eles vão tirar na máquina. Vão colocar 2 litros para ser retirados na máquina. Que no caso seria um peso extra, né? Se esse peso estiver errado, se essa marcação, se tudo isso tiver alguma coisa errada, você vai ter alguns alertas que vão te mostrar isso. Foi o que eu falei. Quando tiraram um peso meu que não deveria ter tirado, programaram a máquina para retirar 1 litro e, no caso, não era preciso, o que aconteceu? Eu tive dor de cabeça, a minha pressão baixou também, se não me engano. Baixou muito. Como a máquina, então, é para fazer essa função dos rins, né? Para fazer a questão de munirar e expelir esses líquidos a mais, essas substâncias, então a pessoa ganha peso em líquido, né? Até porque 70% do nosso corpo é água. Só que vai ali juntando ali, e tem que tirar com a máquina, com essa filtragem, certo? E aí, no caso, pode passar, né? Vai medir o peso da pessoa seco, né? A pessoa normal, vai saber aquele parâmetro ali, e toda vez que a pessoa for fazer a hemodiálise, sabe-se quanto tem que tirar para obter aquele peso padrão da pessoa. Então, a partir disso, a pessoa
vamos se dizer, vai tirar 1 litro. 1 litro vai ser aproximadamente 1 quilo, né? Porque a gente sabe que a densidade da água é 1 quilo, né, por litro. Então, vai tirar ali um litro da pessoa de líquido, né? Líquido é excesso ali. Vai sair 1 quilo da pessoa. Então, aí consegue fazer essa medição. Se tirar demais, a pessoa está com sintomas aí de desidratação, né? Da dor de cabeça, da náusea. Então, a questão da desidratação. Então, por isso que a pessoa não passou tão bem. Passou a mais do que precisaria de tirar de líquido ali naquela sessão. Né? Geralmente, lembrando que cada sessão, geralmente, 3 a 4 horas e 3 vezes na semana. Então, a pessoa que tem vamos dizer, uma doença bem chatinha, né? Porque a pessoa tem que ficar fazendo esse acompanhamento aí. Eu normalmente tenho uma pressão normalzinha ali na casa dos 12 e tal. E nesse dia ela começou a baixar, foi 10, 9, e aí você começa a dar aqueles alertas de sudorese, a mão começa a ficar quente, você começa a ficar com calor, você começa a ficar com aquela moleza toda e pronto, você chama o técnico, ele vai lá, para a máquina, vê o que você tem, coloca suas perninhas para cima e vai melhorando tudo e isso daí vai regulando. Então perceberam que realmente não era preciso tirar aquele peso, que eu tinha engordado, eu tinha ganhado massa, eu tinha ganhado peso e não era líquido, não era excesso, não era peso extra, era o meu peso seco que tinha mudado. No caso, quando eu fazia hemodiálise, eu pesava 45 quilos, 45, 46. E não passava muito disso. No máximo, eu fui para 47. Então, eles tiveram que mudar o meu peso seco na minha ficha, ao invés de programar a máquina para retirar isso de mim, porque não era necessário retirar. E quem é que controla isso tudo do peso? No caso, é você mesmo. Isso. Por que o médico fica falando para você? Maneira na água, não pode beber muita água. Porque essas pessoas que precisam tirar peso são as pessoas que não urinam, são as pessoas que sentem muita sede, porque quando a gente faz hemodiálise, a gente sente muita sede. E normalmente, né, nesses casos, não pode tomar muita água, não pode tomar líquido. Então, quem tem que controlar isso é você. Tô com muita sede, mas o médico estipulou para você lá tomar meio copo d'água. Caramba, você vai lá e toma 2 litros de água. Você vai, no dia da hemodiálise, você vai ter que tirar esses 2 litros. Então, acaba sendo prejudicial para você. Quem vai sofrer com isso é você. Então, tenta controlar bastante isso daí. Eu sei que não é fácil, porque eu sei que a sede é imensa, insuportável. É muita sede que a gente tem quando a gente faz hemodiálise. Mas, infelizmente, tem que tentar ter esse controle. Tem gente que não tá nem aí mesmo, e bebe água e toma leite e faz o que for. Eu tiro depois. As consequências vêm vindo com o tempo, porque se acaba acumulando muito peso, você tem que, às vezes, fazer hemodiálise de sessão extra. Então, se você faz 3 vezes na semana, às vezes você tem que fazer 4, 5 vezes para tirar todo esse peso extra que você acumulou. Então, por isso que é bom dar uma regulada e uma segurada nos líquidos. Voltando aqui à máquina de hemodiálise. Como que ela funciona? Eu vou explicar de uma forma bem básica, bem simples, bem por cima mesmo. O sangue, ele sai. A gente tem, vamos dizer lá, a gente tem um catéter aqui com o azulzinho e o vermelhinho. O sangue sai pela arterial, saiu, passou pelo caninho, ele vai para o filtro, que a gente conhece como o capilar. O capilar é esse tubinho que você está vendo aí, ele tem mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento. Normalmente, ele tem aproximadamente mais de 20 mil fibras capilares, bem pequenininhas dentro dele. Então, ele é bem, assim, tipo um filtro, bem coisadinho mesmo. E aí, o que acontece nessa filtragem? Os elementos mais importantes do sangue, como, por exemplo, os nossos glóbulos vermelhos, eles são grandes, então eles não atravessam as paredes desse capilar. Já as substâncias tóxicas, como, por exemplo, a ureia, ela passa pelo capilar e ela já entra no sistema ali junto com as soluções sendo eliminadas. Depois de todo esse processo de filtragem e a retirada do excesso de líquido, o sangue volta para você pela venosa. Lembra que eu falei que ele sai aqui pela arterial, passa pelo filtro lá, por todo o sistema da máquina, e aí ele volta purificadinho, limpinho, maravilhoso pela venosa. Por isso que tem esses dois, no catéter tem esses 2 caninhos. Um que sai, retira o sangue, ele passa pelo processo, depois ele volta pelo outro. Então, como vocês viram nesses desenhos que eu mostrei aí, a máquina, o capilar, todo o sistema aqui do catéter, ou do permicate, ou da fístula, o sangue, nossa, ele não passa por dentro da máquina, não é nada disso. A máquina,
ele passa por esse sistema da filtragem. E o capilar, ele fica do lado de fora da máquina. A máquina, esse trambolho todo aí, tá lá bonitinha para quê? Ela é responsável por controlar o fluxo, né? Aquele fluxo de... Qual vai ser o fluxo que vai rodar o sangue na hora de sair, na hora de entrar, se tá suficiente para aquela pessoa, se tá bom, se não tá, para o sistema dela, para o acesso dela. E os monitores servem para controlar todo o processo da hemodiálise, para ver se está tudo correndo bem. É onde os técnicos marcam lá a quantidade de líquido que você tem que tirar, o fluxo da máquina que eles marcam lá também no painel, entre outras informações ali. Por favor, médicos, técnicos, enfermeiros, se eu estiver falando alguma baboseira, alguma asneira, alguma coisa errada aqui, coloquem nos comentários para mim, por favor, porque isso daqui é tudo baseado em pesquisa, em leitura e na experiência que eu tive na hemodiálise. Pode ser que tenha alguma discrepância aí, alguma coisa que eu falei errado, deixa aí no comentário para mim, se faz favor. Gente, assim, eu pesquisei bastante esse assunto para vir falar aqui para vocês sobre a máquina de uma forma simples, de uma forma que todo mundo possa entender. Só que quando você pesquisa isso, eu entendo a dificuldade de muita gente que tem muita dúvida, porque se coloca isso no Google, aparecem muitos artigos médicos, artigos de faculdade, de escola, e usam muitos termos técnicos que a gente não consegue entender. Nós, pacientes, leigos, a gente não consegue entender toda aquela complexidade daqueles arquivos. Então, eu tentei resumir um pouco aqui, pelo pouco conhecimento que eu tinha das minhas experiências, pelas conversas que eu já tive com profissionais da saúde e com pacientes, e pelas poucas pesquisas que eu consegui encontrar na internet. Então, como eu falei aqui, isso daqui foi um resumão da máquina básico dos básicos. Mas, se você quiser saber e ler esses artigos que eu estou falando, eu deixo os links todos aí na descrição do vídeo. Então, você pode ir lá, você pode entrar e pode ler tudo explicadinho, tintim por tintim, tudo certinho lá. E eu indico muito, muito mesmo um vídeo que eu assisti também para falar aqui sobre a máquina, de um técnico de enfermagem explicando, literalmente mostrando para que serve cada coisa. Também de uma forma muito simples que dá para entender bonitinho como é que funciona. O primeiro link da descrição do vídeo aqui embaixo, você clica nele e vai direto para um outro vídeo, que é esse vídeo que eu estou falando, de um técnico mesmo de enfermagem mostrando a máquina e explicando lá o que é que funciona, como é que faz e para que serve as coisas, tá? Ele tá bem explicadinho e é bem curtinho, se não me engano não tem nem 2 minutos o vídeo, então vai lá que vale a pena você ver, não fica só pelo que eu falei aqui. Gente, muito importante agora, por favor, não esquece de seguir lá no Instagram. Beleza? Esse aqui também é curto, 5 minutos, mas é de outro assunto. Clínica, a parte de riscos. Um vídeo para Larissa Salvalaggio, que me perguntou na especialização. Basicamente, isso aqui foi uma orientação tirada do Ministério do Planejamento, eu vou deixar o link na descrição. Ele sugere a matriz sugere que você possa, nos 2 eixos, né? Num dos eixos, você definir a probabilidade do evento ocorrer. Se é maior, se é menor. Isso você tem que avaliar o contexto onde o seu estabelecimento de saúde está inserido para poder fazer uma avaliação correta. A avaliação aqui é sempre qualitativa, né? E não é quantitativa necessariamente. É lógico que se você quantificar um risco, tiver uma certeza maior que ele vai ocorrer, isso pode ficar muito mais adequado. E nesse eixo você coloca o impacto, ou seja, se esse evento ocorrer, qual vai ser o impacto? Então, por exemplo, eu peguei aqui uma listinha para hemodiálise, né? Por exemplo, falta d'água em hemodiálise, né? Qual que é a probabilidade nesse estabelecimento de ocorrer? Por exemplo, só tem reservatório inferior, superior, só tem o superior, tem uma reserva auxiliar, né? Qual que é a probabilidade de falhar o seu sistema, a central de osmose reversa? Quer dizer, você tem água, mas tem a probabilidade de falhar a central. Quer dizer, você tem uma equipe técnica no local, a equipe técnica ela é qualificada, tem manuais de operação, tem os manuais de manutenção, tem acesso à peça de reposição, tem acesso a acessório. Então, cada uma dessas perguntas que eu fui fazendo, você tem que avaliar a probabilidade dela ocorrer e sinalizar nessa grade qual que é o impacto. Então, por exemplo, um hospital que tenha reservatório inferior, superior, tem um plano de gerenciamento de água, tem uma central de hemodiálise e ainda utiliza poço artesiano, quer dizer, o impacto diminui muito comparado com aquele estabelecimento que só tem um reservatório superior, por exemplo, não tem um plano instalado, então tudo isso vai te ajudar a pensar. Outros pontos, né? O treinamento, quer dizer, essa matriz você pode expandir, né? Eu estou falando aqui alguma coisa do ponto de vista de engenharia clínica, mas tem que pensar em engenharia hospitalar, tem que pensar em termos
da operação também, quer dizer, a equipe está treinada, sabe usar o equipamento, tem manual à disposição. Se não tiver, qual que é a probabilidade de acontecer o evento e qual que é o impacto que ele ocorre. Então, por exemplo, falta de energia elétrica, tem região que é muito instável, né? Então cai sempre falta. Isso você vê na conta, lá o tempo médio que o circuito fica sem energia, mas dependendo da probabilidade da falta de energia, o impacto sempre vai ser muito grande, né? Pelo menos grande ou muito grande. Catastrófico depende muito vamos dizer assim, dos indicadores de atividade desse AES. Se faz muito exame, tem uma população que depende muito, não tem, como se diz, uma outra central que possa fazer, outro estabelecimento que pode fazer a hemodiálise, o impacto aumenta significativamente, né? Outras coisas que você pode pensar, né? Qual que é a probabilidade de ter falta de insumos, né? Não só para preparo dialisado, como também desinfetantes, por exemplo. Você pode prever uma falha no sistema de climatização, de onde o paciente está sendo tratado. Então, assim, em linhas gerais, determinar o evento, né? Primeiro, um evento, a probabilidade de ele ocorrer e o impacto que vai causar. E para você determinar o evento, aqueles 3 passos. Reconhecer riscos, que é saber apontar, saber que existe, saber mostrar para as pessoas que tipo de dano à saúde que aquele risco vai causar. Segundo passo é você medir o risco, a magnitude dele, o tamanho, saber se é grande ou pequeno, comparado com norma. Por exemplo, baixo nível de iluminamento no ambiente. A iluminação é muito baixa. Qual que é a probabilidade de essa falta de iluminação introduzir um erro na hora que eu estou manipulando o equipamento? Então, a matriz ela pode ser bem detalhada, aplicada de maneira geral, né? Ou pode ser específica, aplicado em engenharia clínica, engenharia hospitalar, e você vai, a partir dessa matriz, você vai poder fazer um plano para controlar essas fontes de risco existentes e manter o estabelecimento de saúde operando com disponibilidade total, tá? Então, é isso aí, espero que tenha ajudado a se raciocinar e que você tenha um ótimo TCC. E no mais... É que ele está falando aqui essa parte de riscos, né, que é bem importante na engenharia clínica em geral. E aí nós, como os técnicos também nos hospitais, estamos em contato com esses engenheiros clínicos e também podemos fazer parte, né, de toda essa operação. Então, por isso que eu acabei mostrando para vocês. Essa é uma parte que não é muito falada nos cursos, né, principalmente curso técnico, mas que, de fato, lá no hospital, acaba que a gente participa. E por que ele não deu alguns exemplos específicos? É porque cada hospital vai ter seu risco, né? O hospital é equipado de diferentes formas, né, e tudo mais. Então, recentemente, vocês devem ter visto que teve um grande incêndio, né, no Santa Luzia, se eu não me engano, ali. Então, foi bem complicado, né? Ainda mais numa época de pandemia, que o hospital estava cheio. O link de chamada é sempre o mesmo, pessoal. Tá lá no mudo. Eu volto ali, porque... aqui tem um vídeo, ela falou que é bem pequenininho. Vamos olhar aqui. Da máquina. A via arterial, que vai ser essa aqui, ela vai estar conectada no paciente lá. Então, o sangue vai entrar por esse lado aqui. E ele vai passar, depois que ele passa por fio, tem uma solução que passa por fora da câmara, que vai ser a solução de troca. Então, o sangue vai vir do ramo arterial, ele vai passar aqui, ele é filtrado aqui no capilar, que a gente chama, que é o dialisador, e depois ele já vai sair, já vai devolvendo em outra via do paciente, no braço dele lá, na via mais distal da anastomose, que é a via venosa. Então, ele vai devolver o sangue já filtrado. Então, esse processo vai acontecer durante 4 horas a cada sessão que o paciente faz. Normalmente, ele faz cerca de 3 vezes por semana, 4 horas por sessão. Então, ele vai estar vindo todas, por exemplo, terça, quinta e sábado é uma turma e segunda, quarta e sexta outra turma. Então, 3 vezes por semana ele vai estar vindo fazer o dialisar. Tem a prescrição de cada paciente, então os técnicos vão estar programando na máquina o peso que o paciente tem que perder, principalmente, o tempo de diálise que ele vai fazer
e prescrição de solução, de sódio, então isso aí varia de cada paciente. Então, cada paciente tem a prescrição dele, geralmente é mensal, ou à medida da necessidade, o médico que está mudando essa prescrição dele. Porque o pessoal tem a visão, assim, quando fala em hemodiálise, eles acham que o paciente vem aqui nas clínicas de hemodiálise trocar o sangue. Então, na verdade, não é isso. Então, isso é um mito também que eles criaram, né? Os leigos acham que o paciente vem para trocar o sangue. Na verdade, ele não vem trocar o sangue, ele vem filtrar o próprio sangue. Legal, né, pessoal? Bem simples, bem resumido, mas esse foi até mais assertivo. Então, vocês viram que na diálise, a máquina em si, ela controla a questão do fluxo, né? Aquela máquina daquele tamanho, mas é mais a questão do fluxo, que vai ter o capilar ali, o filtro. E aí, ali é bastante cuidado, né? Com a troca daqueles filtros e tudo mais. E a parte também da manutenção material genético. Tomar cuidado com essa parte de contaminação. Vamos, então, para o próximo equipamento. Tá tudo certo por aí? Algum comentário, alguma dúvida? Alguma coisa sobre os trabalhos também? Chamado tá ali. Beleza. Então, vamos para a próxima aqui. É os aparelhos de endoscopia. Não vou me alongar muito. Bom, aparelho de endoscopia, então, geralmente para investigar o estômago, né? Algum problema que tenha ali no estômago. Foi o trabalho que o pessoal fez do TEB 3 do semestre passado. Eu peguei e fiz um compiladão dele e deu uma ajustada. O pessoal que fez cada 4 grupos. Cada parte aí dele tinham 4 grupos. Então, endoscopia, né? O aparelho de endoscopia a gente insere uma câmera para averiguar alguma coisa interna no paciente. Então, é basicamente uma câmera que vai ali ver questão de algum dano alguma ferida no estômago, né? Que são as gastrites, que é mais leve, a úlcera, que é uma ferida mais grave, doenças infecciosas, cânceres, né? Então, algumas coisas ligadas principalmente ao estômago, né? Para a gente ver a parte dessa câmera. Existem aí um breve histórico, né? Lá desde 1800, o pessoal tinha a primeira endoscopia lá. Então, antes era uma endoscopia era mais rígida, né? E depois foi flexibilizando, e a questão da qualidade da imagem também foi bastante melhorada com o tempo. Mas já é bastante antigo, né? O paciente é sedado, provavelmente aqui nos antigos aqui, não sei como é que era essa parte de sedar, devia ser aquele gás, né? Então tá aí das primeiras aí. Aqui tá uma já mais evoluída, né? Inclusive agora tem, obviamente, né, com iluminação, né, para a gente conseguir enxergar lá internamente. Então fica a imagem com uma boa qualidade, excelente qualidade. Aí faz a gravação e é o médico que vai analisar. Não necessariamente quem faz o exame é o médico. Então, basicamente, coloca bastante incômodo, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz uma vez, e a câmera vai filmar tudo lá no estômago, e aí leva as imagens para o médico. Alguns tipos de sonda, né, são diferentes, de utilidades. É o exame sendo feito, o paciente colocado na posição lateral. Então, aí tem um fazendo a captura, o outro auxiliando aqui. A imagem é muito boa, né, já ultimamente. Então, esse aqui é um pouco mais recente. Aquele vídeo anterior lá que a gente viu só um comentário, né, era um pouco antigo, parece que era de 2011, mas o aparelho em si, ele não teve grandes modificações
né, de 10 anos para cá, não. Então, basicamente aquele mesmo lá. O mesmo procedimento. Aqui, voltando para a endoscopia, né, a parte de calibração. Então, tem alguns acessórios para fazer esse tipo de calibração, principalmente na parte de imagem, né, para a imagem ser sempre de boa qualidade. A sala de exame geralmente vai conter esses itens aqui. Isso aqui é uma foto tirada da norma. Então, os itens básicos que vai ter uma sala de exame aí para endoscopia. Na norma tem esse tipo de coisa para equipamentos e exames que, principalmente esses que têm contato interno, né? Que a gente chama de intrusivo. Então, as normas tendem a ser um pouco mais complicadas para aparelhos intrusivos. Vai ter contato com material humano. Essa parte de desinfecção e etc. A gente vai ver como é que desinfecciona também, faz a desinfecção dos cabos ali da câmera, das partes móveis ali desse aparelho. Tem um videozinho bem pequenininho ali para a gente ver já. Então, as normas elas tendem a ser mais rígidas, né? A Anvisa ditam esses equipamentos como um tipo mais avançado. Uma sala comum aí para endoscopia, né? A parte da câmera. O pessoal chama de sonda também, né? Três aparelhos também aí de exemplos diferentes. O equipamento em si tem a parte do processamento, né? O carrinho, onde vai colocar. Aí vai ter a parte de conexão e o endoscópio, né? Onde vai ter a ponta, vai ter a câmera. E aí a parte de comunicação, né? Do usuário com o equipamento, para fazer a configuração. Pode ser feito por monitor também, hoje em dia já, né? Tudo touch, tudo mais. Mesmo aqueles touch resistivo, né? Não precisa nem ser capacitivo. Aí tá o diagrama de blocos mais aberto, né? Nada muito demais aqui, a parte de energia e tal. Então, é um procedimento ali é um exame, né? Um exame de imagem, imagem, vídeo. Vai ser 5 a 20 minutos ali, dependendo do que você for querer investigar. Aí tem a parte de sedação, que é essa parte que pode ser complicada dependendo do paciente, então tem que ter bastante cuidado. Aí a câmerazinha mais de perto, né? Parece uma câmerazinha de celular mesmo, uma qualidade bem próxima. 720p, 1080p, não é nada muito além disso, não. É só mesmo para verificar um pequeno espaço, né, o estômago ali e tal, as vias aéreas aqui. E mais a parte digestiva, né? Geralmente ele é mais para a parte digestiva. Alguma parte de manutenção e cuidado, então, fazer essa verificação periódica aqui, das lâmpadas e tudo mais. Isso aqui está sempre no manual, nas normas, mas o manual de cada equipamento tem a duração da lâmpada e tudo mais lá, e tem que fazer a inspeção. A normativa que rege esses equipamentos, essa NBR aí. E vamos ver o nosso videozinho aqui. Olá, bem-vindo à Gastroclínica Cascavel. Você vai ver os são utilizados em exames aqui na Gastroclínica. Tecnologia e humanização mais perto. Exame de endoscopia, que passam por um severo processo de desinfecção que envolve várias fases. Acompanhe o processo de desinfecção desses equipamentos. Então,
Tão logo o aparelho é utilizado na realização do exame, é colocado numa caixa identificada com um rótulo vermelho, evitando com isso que se misture com outros equipamentos limpos. O aparelho é então levado à sala de desinfecção para um rigoroso processo de limpeza. Numa primeira fase desse processo, o equipamento é limpo mecanicamente, passando por lavagem e enxágue que seguem padrões internacionais de limpeza. O processo de desinfecção envolve também o uso de um lavador ultrassônico. Numa segunda fase, o aparelho é levado a uma máquina de desinfecção, onde são utilizados produtos químicos. Após a secagem, o equipamento é colocado numa caixa identificada com o rótulo verde e está pronto para ser utilizado novamente. A Gastroclínica mantém em estoque vários endoscópios para garantir segurança e confiabilidade na realização do exame. Mas vocês veem o procedimento em si, né? Sem ser a propaganda e assim rapidinho. Agora a gente vai quebrar um pouco daquele medo que as pessoas geralmente têm do exame de endoscopia digestiva alta. Com uma estrutura apropriada, com uma equipe multiprofissional preparada para estar recebendo o paciente, é um exame que não tem nenhum motivo para a pessoa ter medo de fazer. É um exame relativamente simples e que, com os cuidados necessários, corre tudo bem, a pessoa tem até um conforto ao realizar esse exame. Então, antes de falar sobre a endoscopia em si, é interessante falar um pouco do preparo do paciente para a realização desse exame. Então, o paciente precisa de um jejum no dia anterior adequado para fazer esse procedimento. Então, o jejum geralmente é de 8 a 12 horas, e é interessante que no dia anterior ao exame, o paciente evite de fazer uma alimentação muito pesada, alimentos gordurosos, um churrasco, um rodízio de pizza. É interessante que ele tenha uma alimentação mais leve no dia anterior e respeite o jejum. No momento de vir para a clínica, no dia do exame, é interessante que o paciente compre um Luftal, que é um medicamento geralmente usado para gases, mas que no procedimento de endoscopia ele auxilia muito a limpar o esôfago e o estômago daquelas secreções de saliva, de suco gástrico, permitindo que o médico que vai fazer esse procedimento tenha uma visualização adequada da mucosa para poder dar o diagnóstico correto, né, das eventuais alterações que possam ter durante a realização do exame. Então, uma vez que o paciente chegar na clínica, ele vai ser conduzido, né, para uma sala como essa que a gente está. O paciente vai responder alguns questionamentos que são importantíssimos, como se ele fez o jejum adequado, se ele tem alguma doença, quais são os medicamentos que ele usa todos os dias, importantíssimo, se ele tem alergia a algum determinado tipo de alimento, e se ele está usando ou tem alguma prótese dentária, alguma dentadura, algo que solta da boca. Porque caso se tiver essa dentadura, essa prótese dentária, ela tem que ser retirada para a realização do exame. Então, uma vez que a gente tem todo esse questionamento, o paciente é corretamente identificado, nome, data de nascimento, é feito um cadastro do sistema, até para a gente liberar o laudo com os dados corretos do paciente, a gente pede para o paciente se deitar na maca, né? É feito uma punção venosa, por onde as medicações anestésicas vão ser realizadas. Aqui no IGM, nós fazemos os procedimentos, em sua grande maioria, com a presença de um colega médico anestesista também na sala. Então, enquanto o médico endoscopista está
preocupado em fazer o exame adequadamente, né, olhando bem o esôfago, o estômago e o intestino, a gente tem um profissional médico também monitorando os sinais vitais do paciente, conduzindo o sono, a tranquilidade do paciente durante o exame, o conforto do paciente durante o exame. Porém, em alguns casos, a gente pode fazer o exame também com sedação, uma sedação mais consciente, que o paciente se submete à endoscopia também um pouco desperto, não totalmente dormindo. A gente fala que é um sono leve, que quando estimulado, o paciente responde, entende o que está acontecendo. Então, essas são as duas possibilidades do ponto de vista de sedação e anestesia. Bom, uma vez que o paciente está preparado, está posicionado, o acesso venoso já funcionado, a gente tem a central de gás, o oxigênio é colocado por um catéter no nariz, esse paciente é monitorado com oximetria de pulso, e a gente monitora a frequência cardíaca, saturação de oxigênio. O paciente é orientado a fazer um decúbito lateral para o lado esquerdo. Então, ele deita sobre o ombro esquerdo, virado para o local onde o médico vai realizar o exame. É feito uma xilocaína spray na garganta, que diminui o desconforto da passagem do aparelho, e o paciente é orientado a morder o bocal. Esse bocal ele morde e é por onde o aparelho vai passar. Então, para perder o medo totalmente do exame, vou mostrar o tanto que o aparelho hoje é moderno e ele é bem fino. Se a gente for observar, o aparelho atual de endoscopia, dos melhores serviços, né, que tem a tecnologia mais de ponta, como é o nosso, ele tem menos de 1 centímetro de diâmetro. Então, o diâmetro é em torno de 9 milímetros. Isso aqui não causa nenhum trauma, nenhum machucado no paciente. Ele é introduzido pela boca do paciente e desce por onde o alimento desce, no esôfago. Então, com suavidade, sem nenhuma sem movimento brusco, sem brutalidade alguma, com muita tranquilidade, o profissional capacitado, endoscopista, um tipo especialista, consegue fazer o exame muito facilmente, sem causar nenhum mal para o paciente, não precisa ter medo, não precisa ter nenhuma preocupação, porque ele não causa dor, não causa desconforto, não causa nada. Então, como é que é a endoscopia? Então, a gente tem um tubo flexível, né, que a gente tem uma câmera na ponta desse aparelho, uma iluminação, que é por uma luz, e a gente consegue fazer a visualização de estruturas como o esôfago, e essas estruturas são vistas numa tela. Então, o médico vai fazer o exame, observando alguma alteração, via a imagem real, a imagem em tempo real, e ele pode fazer diagnósticos tanto de alterações no esôfago, no estômago e no comecinho do intestino. Além disso, esse aparelho nos permite fazer as biópsias, colher fragmentos do esôfago, do estômago, se caso seja necessário. Então, se o paciente tem uma gastrite, a suspeita é de infecção pelo H. pylori, como a gente falou, de gastrite por H. pylori, o médico pode ir lá pegar um fragmento pequeno também, sem nenhuma dor, nenhum desconforto. Depois do exame, o paciente nem sabe, nem sente que isso foi realizado. Ele pode mandar esse fragmento para o patologista e o patologista vai avaliar se tem alterações na testa do histopatológico. Atualmente, além do exame diagnóstico em si, com biópsias, nós estamos capacitados a realizar alguns procedimentos, como retirada de pólipo e de lesões, seja por alça de polipectomia, com injeção de substância e elevação da mucosa, a gente chama de mucosectomia, até procedimentos de dissecção, que são cirurgias endoscópicas, que a gente vai lá e retira uma lesão determinada. A gente pode também lançar a mão no uso de corantes para realçar alguma área que a gente possa ter uma suspeita de uma alteração mais grave. Então, hoje a endoscopia digestiva é um universo dentro da medicina que trouxe muito ganho, muito benefício por ser um procedimento pouco invasivo, confortável para o paciente, e eu espero que eu tenha tirado um pouco do medo dos pacientes em relação ao procedimento que é simples, desde que seja feito numa estrutura adequada, com uma equipe multiprofissional qualificada. Então, muito obrigado. Pessoal, de matéria, hoje era bem rápido mesmo, mas eu quero, que não saiam ainda, tá? Eu quero conversar com vocês, vou parar a gravação
e aí vocês abrem o coração, eu vou mostrar as tarefas também, vou tentar ajudar, né, porque ver também os casos a casos aí, porque alguma coisa deve estar acontecendo e eu gostaria de ter essa conversa com vocês, para que a gente possa equalizar e dar um andamento da matéria, né? Então, vou parar a gravação aqui. De matéria em si, hoje era isso mesmo. Separei esse tempo para a gente conversar.